Início de ano é assim, pagar IPTU, IPVA, matrícula dos filhos e também comprar os materiais escolares. Muitas vezes é difícil conciliar tantas coisas, mas com um pouquinho de planejamento e educação financeira é possível sim. Para nos trazer dicas preciosas, a repórter Luísa Maiana conversou com a educadora financeira Luciane Quedo sobre este assunto. Acompanhe. É isso mesmo, viu? Quando a gente coloca na ponta do lápis todas essas contas de início de ano, o coração chega a bater acelerado, a gente fica se perguntando como a gente vai dar conta de arcar com tantas despesas, incluindo aí a compra dos materiais escolares. Mas hoje eu tenho o prazer de conversar com a educadora financeira Luciane Quedo, que vai nos dar dicas aí de como fazer com que a compra dos materiais escolares caibam no orçamento familiar. Olá, Luciana, muito obrigada por você ter topado aí esse desafio de ajudar as pessoas a organizarem aí as suas finanças, as suas despesas e ter o equilíbrio das contas, né? Muito obrigada. Então, Lu, explica pra gente como se organizar para comprar os materiais escolares e ainda pensar nas outras contas de início de ano. Lu, a primeira grande dica é avaliar tudo que está disponível e que sobrou do ano anterior e muitas vezes dos anos anteriores. Então, alguns materiais a gente compra no início do ano anterior, mas eles ainda são possíveis de se reaproveitar. E não tem nada demais nisso, em fazer essa reorganização. Muitas vezes também é interessante quando a criança tem outros irmãos, primos, amigos próximos, de repente ele enjoou daquele estojo que ainda dá para ser usado, promover de repente uma troca entre as crianças. Assim a gente economiza e promove ali a consciência do consumo mesmo consciente. Agora, Lu, um desafio aqui de todo pai responsável de uma criança. Como conciliar a vontade das crianças e o orçamento familiar? Porque às vezes a criança quer aquele hidrocor colorido, aquele tipo de caderno com aquela capa. Então, como administrar isso aí, Lu? Eu penso que é muito importante ter um orçamento estabelecido e ter um teto, limite do que será gasto e compartilhar isso com a criança. Em educação financeira, em economia, existe um conceito muito utilizado que é o do trade-off, que são as trocas. Então, de repente, se eu não abro mão daquele conjunto de canetinhas hidrocor, que são maravilhosas, né? Eu adorava quando era criança ter também ali material novo, eu tenho que abrir mão para, de repente, ter um caderno com uma capa mais simples, ou, de repente, aproveitar os lápis de cor do ano passado. Então, assim, toda escolha ela acontece em detrimento de outra. E ter essa consciência, essa transparência, envolver as crianças de forma sincera é muito importante também no processo de formação de adultos, que a gente está ali, né, responsável por esses seres humanos para que sejam pessoas melhores e não tão consumistas lá na frente. E o que você acha, então, de levar as crianças para esses lugares na hora de comprar o material escolar? Você acha adequado as crianças acompanharem os pais ou, quem sabe, os pais irem sozinhos e as crianças ficarem ali na expectativa do que eles vão trazer, né? Sempre quando os pais vão sozinhos, Lu, a chance de economizar é maior, porque aí os pais fazem as próprias escolhas. Mas eu, particularmente, acredito que o processo de educação financeira, ele precisa ter início desde muito cedo, e eu prefiro ali envolver as crianças neste processo, mostrando para ela que existem opções, né, e respeitar que existe um orçamento que precisa ser estabelecido para o bem do todo, para o bem daquele núcleo que é aquela família. Então é muito importante trazer essa consciência toda para o processo. Agora, um outro ponto também super importante é a pesquisa de preço, né, Lu? Porque, inclusive, o PROCON, todos os anos, o IDEC também, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, fazem pesquisas sobre a diferença de preço, a variação de preço dos materiais escolares. Eles chegam a identificar aí mais de 200% na variação. Então, qual que é a importância dessa pesquisa de preço na hora de economizar? Com certeza, a pesquisa é essencial e hoje é muito mais fácil fazer essa pesquisa pela internet.
Outra coisa que costuma dar muito certo também é a compra coletiva. Então, quando os pais se unem, um grupo de pais e fazem a compra ali no atacado, em conjunto, costuma aí também trazer uma boa economia no final do dia. Então a nossa boa notícia é que existe uma forma, né, de conciliar aí o gosto da criança, as contas de início do ano e o orçamento familiar, né, Lu? Exatamente, e de ainda aproveitar esse momento para educar financeiramente os filhos. Luciana, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por ter topado aí esse desafio de ajudar tantas famílias nesse período de início de ano e que precisam conciliar aí as contas. Muito obrigada mais uma vez. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, um pouquinho